Boa noite, eu sou a Andréia Santos, RU 15619, PAP Santana do Livramento. Estou aqui com a professora Silvia. Boa noite, professora. Escolhi a professora Silvia por ter sido minha professora. Estamos aqui na Escola Cirino, onde ela atua no noturno e atua em mais 2 escolas, né? Mais 3. Mais 3 escolas. Além dessa aqui, mais 3. Eu vou fazer a minha pesquisa, então, com a professora Silvia. As pesquisas sobre a formação e profissão docente apontam para uma revisão da compreensão da prática pedagógica do professor, que é tomado como um mobilizador de saberes profissionais. Considera-se assim que este, em sua trajetória, constrói e reconstrói seus conhecimentos conforme a necessidade de utilização dos mesmos, suas experiências, seus percursos formativos e profissionais. Na sua opinião, professora, como o professor deve proceder em relação aos diferentes tipos de alunos que todos ou a grande maioria aprenda e se interesse pela disciplina de História? Bom, em primeiro lugar, Andréia, é necessário no início, né, no primeiro contato com a turma, tu traçar um diagnóstico da turma, né? Nenhuma turma é igual e nenhum aluno é igual. Eles não aprendem de maneira igual, né? Na verdade, os alunos, os nossos alunos são como os nossos filhos, né? A gente tem que amá-los de maneira igual, mas tratá-los de maneira diferente porque eles têm necessidades diferentes. Então a primeira coisa é traçar um diagnóstico da turma, porque nenhuma turma de um ano vai ser igual à turma seguinte. A turma de uma escola não vai ser igual à turma de outra escola. Então a gente tem que traçar esse diagnóstico, tem que ver quais são as necessidades da turma, né? Tu tens que ver as limitações que essa turma tem, né? E dentro desse diagnóstico aí tu vai traçar objetivos que tu precisa, que tu queres alcançar e estratégias para alcançar aqueles objetivos que tu propôs. Sendo que, obviamente, esses objetivos, eles vão precisar ser alcançados dentro das particularidades. Porque, como eu te disse, uma turma, ela não vai ser homogênea. Tu vai ter alunos que vão ter perfis diferentes dentro de uma mesma turma. Então, tu vai ter que ter estratégias diferentes para alcançar os teus objetivos. O que a senhora pensa sobre a modificação das aulas tradicionais para as aulas mais modernas com as inovações tecnológicas? Olha, Andréia, eu acho que assim, as aulas tradicionais, elas não têm mais espaço dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem, né? Para mim, particularmente, eu acho que tu lembras disso aí, eu não uso nem o livro didático. Eu acho que o livro didático ele está completamente obsoleto. Ele traz conteúdo demais, traz coisas desnecessárias e deixa de abordar coisas importantes para o aluno. Então eu acho que essa aula tradicional, com quadro, com giz e com livro didático, ela não tem mais espaço dentro da nossa metodologia, né? Eu acho que as tecnologias elas estão aí para nos auxiliar. A gente tem que lançar mão das tecnologias, né? Lógico, nos adaptando, porque eu sempre digo assim, o nosso aluno, ele é nativo digital, ele já nasceu no meio digital. Nós não. Eu aprendi a usar o computador, eu aprendi a usar um PowerPoint, eu aprendi a editar um vídeo. Os nossos alunos já sabem. Hoje a gente vê crianças com 2, 3 anos mexendo no computador e eles fazem aquilo com a maior facilidade do mundo. Mas eu acho que é necessário o professor ele se adequar e usar as tecnologias em seu favor, sim. Seja fazendo PowerPoint, porque eu vou te dar um exemplo assim, ó. Por que eu vou falar numa sala de aula no Egito Antigo se eu posso levá-los para uma sala de vídeo e mostrar um PowerPoint, né, e mostrar e passar um filme, e eu posso explicar um conteúdo em cima de um filme, e eu posso mostrar a pirâmide como é por dentro? Para que eu vou só falar para o aluno? Porque mesmo o nosso aluno adolescente, ele vai entender mais no concreto do que se eu ficar só no abstrato, só na imaginação. É verdade. Tá? Então essa adequação do professor, ela é imprescindível.
imprescindível, nós não temos como fugir disso aí. Esse foi um dos motivos que me levaram a cursar História. Até que ponto o interagir dos alunos de forma crítica ajudou no aprimoramento dos saberes dos mesmos? Serve de incentivo ao docente na questão do ensino-aprendizagem? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho N questões e N experiências para citar de situações que eu aprendi com o aluno, com a vivência do aluno, né? Até por eu trabalhar em escola particular, eu tenho alunos que já visitaram os lugares que eu ensino. Então eu aprendo com eles, Claro. né? Sem dúvida alguma. E esse aluno crítico é o aluno que a gente quer, né? A gente não quer mais aquele aluno passivo que ouve tudo, que copia um texto e depois responde 10 questões. Não. A gente quer um aluno que participe e que entenda o porquê do aprendizado de história. Como eu digo para eles assim, ó, vocês têm que entender que o aprender a história é para eu entender o passado e traçar o meu futuro. A história por história não tem serventia nenhuma. Eu tenho que entender o meu passado e aí eu vou compreender por que hoje eu estou dessa ou daquela forma e planejar o meu futuro. E daí eu preciso do aluno crítico, porque senão eu vou ter o aluno só que entende o passado, mas ele não vai compreender o presente e não vai conseguir traçar um futuro. Então o aluno crítico é o que todo professor deve almejar. É perigoso? É perigoso, né? Mas a história mostra grandes estadistas, né? E aí eu posso citar Napoleão, posso citar Hitler, que achavam que o ensino era perigoso, né? Que a educação era perigosa. E Napoleão, as primeiras matérias que ele modificou porque eram consideradas perigosas era História e Filosofia. Sim. Quais as mudanças a senhora apontaria em relação das aulas tradicionais e modernas? Quais são os pontos positivos e negativos, na sua opinião? Bom, as aulas tradicionais, para mim, eu não considero somente aquelas aulas que não usavam tecnologias. Eu considero a aula tradicional aquela aula assim, ó, que é usado o livro didático, ou que o professor manda copiar 5, 6 páginas do livro didático. Eu não é uma coisa assim, ó, que eu não aceito isso aí. Eu não aceito que um aluno me diga que ele passou um período inteiro copiando 2, 3 páginas do livro. Porque eu vou te fazer uma pergunta assim, ó. Se tem no livro, pra que copiar? É verdade. Pra que copiar? Só tá reproduzindo. Né? Então eu acho que uma aula tradicional não é somente aquela que não usa tecnologia. É aquela que é usado o livro didático, ou que é reproduzido um texto em quadro, com várias questões para responder, mas que não faz o aluno se tornar um aluno crítico. Então eu acho que assim, ó, modernizar uma sala de aula não basta levar um computador, levar uma internet de qualidade, levar um PowerPoint, não precisa se prender na tecnologia. Nós temos que modernizar também a nossa prática educacional, Andréia, isso é muito importante. Nós modernizarmos essa prática, e uma coisa que eu sempre digo assim, ó, não limitar o aluno da EJA, principalmente. Os alunos de uma maneira geral, né? A gente não pode subestimar a capacidade dos alunos. Mas, e eu dou um exemplo da EJA, porque quando o aluno chega na EJA, eu quero terminar o ensino médio. Mas por que não terminar o ensino médio e fazer uma faculdade? Nossa, claro, né? Como eu. Exatamente. É verdade. E a EJA hoje está muito completa, muito diferente. Exato. Vamos citar lá atrás o supletivo. Isso, perfeito. Mas por quê? Porque foram repensadas as práticas educacionais. E eu acho que isso é importante, assim, eu particularmente, eu gosto a cada final de ano fazer um feedback do meu trabalho, sabe? O que foi bom, o que eu posso aprimorar, o que eu posso trazer de melhor, o que eu posso trazer de mais atrativo para o meu aluno, o que eu posso acrescentar. Agora teve uma escola que eu fiz paródia da Revolução Francesa. Eles tinham que me apresentar a história da Revolução Francesa em termos de paródia. E essa paródia tinha que ser a letra da música contando a história, coreografia e figurino.
essa gurizada gostar mais de dançar do que eles gostam, eles adoram. Então, eles dançando e eles criando a coreografia, eles aprenderam conteúdo. O que aconteceu? Chegou no dia da prova, deram um show. Eles sabiam tudo. É muito importante, né? Isso. Hoje, com todo o leque de oportunidade de fazer uma aula mais atrativa, prendendo a atenção dos alunos com mais facilidade, como eles respondem à sua expectativa? Bom, isso a senhora me respondeu agora. Eu, assim, eu tenho uma... Eu me considero uma professora de sucesso, né, André? Ainda mais quando a gente tem uma aluna que depois cursa história por causa da tua influência. Isso eu considero sucesso. Agora, sábado também, eu participei da festa junina numa outra escola e um aluno que faz uns 3 anos que terminou o ensino médio. Ele era colega do meu filho, eles os dois eram meus alunos. E ele agora está no quartel e ele veio me contar que ele está aproveitando a oportunidade do quartel para pagar uma faculdade. E está se organizando para pagar uma faculdade. Aí ele me olhou e disse assim, eu quero fazer história, professora. Isso aí é sucesso. E eu considero, Andréia, que quando tu vê o teu aluno aprendendo o conteudismo através de uma prática diferenciada, isso aí é sucesso. Quando o aluno, através de uma música, através de uma coreografia, através de um teatro, através de um jogo, eu jogo muito com eles, assim, por exemplo, forca temática, jogo da forca, aquele jogo que nós jogávamos quando nós éramos crianças. Sim. Só que eu faço com o tema do conteúdo. Hoje a forca vai ser sobre Revolução Industrial. Aí eu crio, dá trabalho, dá, mas é muito prazeroso. Gratificante. Exato. Aí tu vai criar a palavra e a pista vai ser alguma coisa relacionada à Revolução Industrial. E ali eles, ao estudar, eles aprendem. E eles aprendem se divertindo, que é muito melhor. O aprimoramento dos saberes do docente é mais fácil com as metodologias avançadas de hoje em dia? Ou exatamente pela facilidade de pesquisa, hoje o saber é menor, pela questão de não se dominar totalmente o assunto e ter aquela facilidade de pesquisar na hora para o professor? Olha, eu acho que assim, tanto as tecnologias de uma maneira geral quanto a própria internet, se bem utilizadas, elas só vêm a somar. Sim. Eu acho que o professor medíocre, ele vai ser medíocre com tecnologia ou sem tecnologia. É verdade. Se for sem tecnologia, ele vai pegar o livro, vai mandar o aluno reproduzir e vai dar nota pelo caderno, como eu já vi muitos professores da minha filha que davam a nota pelo caderno, pelo que ela tinha copiado do livro. Quer dizer, o que ela aprendeu? Quando ela chegou na universidade, que ela precisava de pré-requisitos da Revolução Industrial, eu tive que dar aula para ela, porque ela só tinha reproduzido. Então, aquele professor, Andréia, que ele de repente caiu na educação por falta de oportunidade, ou porque era um sonho da mãe, ou porque era o que se proporcionou, se ele tiver que ser medíocre com as tecnologias, ele vai ser também sem as tecnologias. Então, eu acho que o problema não é a tecnologia em si. Sim. Porque a tecnologia nas mãos de um professor que quer fazer maravilhas, ela só vem a somar. E aquele professor que não quer, ele também não vai fazer sem tecnologia. Verdade. Então tá, a gente chegou ao fim da minha entrevista. Eu lhe agradeço imensamente por ter aberto esse espaço para mim. E vamos seguir na luta. Isso. Eu te desejo bastante sucesso, Andréia, tá? No teu curso, né? E depois na tua profissão. Eu tenho certeza que tu vai ser uma professora brilhante, né? Porque tu já demonstra esse amor pela profissão e é isso que a gente precisa. A gente tem que amar o que a gente faz, né? E somos, né? Uma categoria que não tem sido valorizada como deveria, mas eu vou te dizer assim, ó, que eu penso que a valorização começa por nós. Nós temos que nos valorizarmos. Nós temos que colocar esse sorriso no rosto e mostrar para o nosso aluno que nós estamos ali para fazer o melhor por eles, né? Porque se a gente não quiser, a gente tem outras opções, né? Eu posso trabalhar no mercado, eu posso fazer uma outra faculdade, eu tenho N possibilidades. Agora, no momento em que eu escolho estar dentro de uma sala de aula, eu tenho que fazer o meu melhor, tá? Então eu creio, né? Eu vejo isso aí em ti já desde agora. E eu te desejo bastante sucesso. Tu pode contar comigo sempre que tu precisar. Porque na minha caminhada eu precisei de muita gente para me ajudar e sempre me ajudaram. Então, quando tu precisar, tu pode contar comigo. Muito obrigada.
Parabéns. Obrigada.